uma verdade desconfortável que poucos ousam encarar. Tudo aquilo que você chama de realidade, sua casa, seu corpo, suas lembranças, até mesmo este instante em que ouve estas palavras, nada mais é do que uma projeção criada pela sua própria consciência, um holograma, uma simulação em constante movimento. Você é, ao mesmo tempo, o sonhador, o sonho e aquele que desperta dentro dele. Essa ideia pode parecer fantasia ou devaneio espiritual, mas na verdade é uma das revelações mais profundas já concebidas pela mente humana. Uma verdade que atravessou milênios, ecoando desde os templos da Índia antiga até os mais avançados laboratórios da física quântica moderna. Há milhares de anos, os sábios védicos sussurravam uma palavra que continha o segredo de toda a existência: Maya. Não se trata apenas de um termo, mas de uma chave para compreender por que nos sentimos separados do universo. Por que buscamos fora aquilo que sempre esteve dentro. Por que a felicidade parece estar sempre um passo adiante, como uma miragem no deserto. Maya não é apenas ilusão, é o próprio mecanismo pelo qual a consciência única se fragmenta em infinitas experiências individuais. É a grande encenação cósmica em que cada ator esquece estar atuando e acredita ser apenas o personagem. Enquanto você ouve essas palavras, ondas quânticas colapsam em partículas sólidas simplesmente porque estão sendo observadas. Seu cérebro constrói uma realidade tridimensional a partir de sinais elétricos bidimensionais. Sua mente organiza um eu coerente a partir de trilhões de células que se renovam sem parar. Mas a pergunta essencial permanece: quem é o verdadeiro observador? Quem olha através de seus olhos? Quem permanece imutável enquanto pensamentos, emoções e sensações fluem como nuvens no céu da consciência? Os antigos já sabiam algo que a ciência moderna começa a redescobrir. A realidade é uma construção conjunta entre consciência e cosmos. Um teatro grandioso em que cada alma desempenha o papel de uma vida individual, esquecendo temporariamente sua natureza infinita. Esta é a história de Maya. A ilusão sagrada que permite ao eterno experimentar-se como passageiro, ao infinito viver como finito, à unidade manifestar-se como multiplicidade. É também a história de como nos perdemos de nós mesmos, acreditando estar separados, apenas para buscarmos desesperadamente o caminho de volta àquilo que nunca deixamos de ser. Prepare-se então para questionar tudo o que você considera sólido, pois a verdadeira liberdade nasce justamente do reconhecimento da natureza ilusória da prisão em que pensamos estar. O surgimento de Maya. Para compreender Maya, precisamos retornar às origens, quando a humanidade ainda se abria ao mistério daquilo que hoje chamamos de impossível. Nos Vedas, os textos mais antigos da humanidade, encontramos as primeiras descrições dessa força que tece a realidade aparente. No Rig Veda, Maya é apresentada como o poder criativo de Indra, o deus que usa sua arte mágica para manifestar mundos. Mas não se tratava de mágica no sentido fantasioso, e sim da compreensão de que a realidade surge de um processo criativo que transcende a lógica comum. Nos Upanishads, especialmente no Mandukya, Maya aparece em sua dimensão mais profunda. O texto descreve 4 estados da consciência: vigília, sonho, sono profundo, e o estado supremo chamado Turiya, a pura consciência que testemunha os outros 3. Para esse estado absoluto, todos os demais são ilusórios, como projeções passageiras numa tela eterna. Séculos depois, o mestre Shankara usou uma analogia simples e poderosa. Imagine um homem caminhando à noite. Ele vê uma cobra no chão e sente medo, mas ao aproximar-se com uma tocha, descobre que era apenas uma corda. A cobra nunca existiu, mas o medo foi real. Assim é Maya. Não significa que o mundo seja falso, mas que a nossa percepção dele é obscurecida pela ignorância de nossa verdadeira natureza. Vemos separação onde há unidade, finitude onde há eternidade. No Bhagavad Gita, Krishna explica a Arjuna que a divina Maya é composta de 3 forças que moldam a mente humana. Transcendê-la é difícil, mas possível para aqueles que buscam refúgio na essência divina. Maya além do hinduísmo. A ideia de ilusão não pertence apenas ao pensamento indiano. Os budistas falam em samsara, o ciclo de existências condicionadas em que a mente gera sofrimento ao se apegar ao que é impermanente. O taoísmo descreve o mundo como a eterna dança entre yin e yang, polaridades que só existem dentro da percepção dual.
Os gnósticos cristãos ensinavam que o mundo material era uma criação ilusória de um demiurgo, uma consciência limitada que acreditava ser o verdadeiro criador. O despertar espiritual, para eles, estava em reconhecer a centelha divina além da prisão da matéria. O que todas essas tradições revelam é que existe uma diferença fundamental entre a realidade e a realidade aparente. A água não deixa de existir quando se transforma em vapor, apenas muda de forma. Do mesmo modo, a consciência não desaparece quando se manifesta como mundo, apenas se esquece temporariamente de sua unidade. Os princípios herméticos afirmam que tudo é mente. O universo inteiro é uma projeção mental do absoluto, uma ideia cósmica na mente divina. Nós, fragmentos dessa mente, participamos ativamente da criação da realidade por meio de nossa observação e intenção. A confirmação pela ciência moderna. Essa visão parecia mística até o século XX, quando a física quântica abalou a crença em uma realidade sólida e objetiva. Werner Heisenberg declarou: "O que observamos não é a natureza em si, mas a natureza exposta ao nosso método de questionamento." Em outras palavras, não existe realidade independente do observador. O ato de observar já participa da criação do que é observado. O famoso experimento da dupla fenda mostrou que uma partícula pode existir em múltiplas possibilidades ao mesmo tempo, até que seja observada, e só então escolhe um caminho. O universo, portanto, se comporta como os antigos sábios descreviam, como uma ilusão moldada pela consciência que observa. O físico David Bohm propôs que toda a realidade emerge de uma ordem implícita, um campo invisível de potencialidade pura, de onde tudo se desdobra. Essa ideia se aproxima da noção védica de Brahman, a realidade absoluta não dual. Schrödinger, criador da equação fundamental da mecânica quântica, estudou os Upanishads e concluiu que a unidade e continuidade do ser não são meras hipóteses, mas experiências imediatas. Ele reconheceu que a consciência não nasce da matéria. Ao contrário, é a matéria que surge da consciência. Jung e o inconsciente coletivo. Enquanto a física explorava o universo externo, a psicologia mergulhava no universo interno. Carl Jung descobriu que a psique individual está conectada a um inconsciente coletivo, um campo de arquétipos e símbolos universais que transcende culturas. Ele percebeu que pacientes de diferentes origens apresentavam sonhos e símbolos semelhantes, mesmo sem contato prévio. Isso revelava que, por baixo da mente consciente, existe um oceano compartilhado que une toda a humanidade. Nesse oceano vivem os arquétipos: a grande mãe, o herói, o velho sábio, a sombra, o self. Eles são forças vivas que moldam nossas emoções, comportamentos e formas de interpretar o mundo. Para Jung, nosso ego é apenas a ponta do iceberg. A verdadeira maturidade psicológica não está apenas em conhecer-se como indivíduo, mas em reconhecer-se como parte de um padrão universal que conecta todos os seres humanos. A vibração da realidade. Os antigos hermetistas também ensinaram o princípio da vibração. Nada permanece imóvel, tudo vibra. A ciência moderna confirma que o que chamamos de sólido é, na verdade, energia vibrando em diferentes frequências. Um diamante e uma nuvem, embora pareçam opostos, são expressões diferentes da mesma energia em estados vibracionais distintos. Essa compreensão nos aproxima novamente de Maya. O mundo não é falso, mas é maleável, dinâmico, e sua aparente solidez é apenas uma percepção limitada. Conclusão: chegamos assim à revelação. Maya não é um erro, mas uma dádiva. É o palco onde a consciência infinita se permite experimentar a si mesma em milhões de formas. O grande desafio humano é lembrar-se de sua verdadeira natureza sem desprezar a beleza da experiência. Quando você compreende que tudo é uma projeção, a vida deixa de ser prisão e se torna jogo. O medo se dissolve, a separação perde sentido e a morte revela-se apenas como transição. O convite de Maya é este: desperte, mas não negue o sonho. Viva o personagem, mas recorde-se de que é o ator. Caminhe pelo mundo, mas saiba que o universo caminha dentro de você. E a pergunta final permanece, ecoando dentro de cada um de nós. Se tudo é Maya, quem é você, além da ilusão? Se gostou do vídeo e quer mais segredos escondidos da humanidade e do universo, inscreva-se no canal, comente e deixe seu gostei. Até o próximo.